Oi, gente. Eu vou tentar aqui fazer um vídeo, né, para desmistificar e tentar explicar algumas coisas, tá? Que eu acho muito incrível a pessoa não ter essa oportunidade, ou não aproveitar essa oportunidade de falar uma realidade e matar uma curiosidade, tá bom? Esse é um vídeo, né, que eu coloquei no grupo e que as pessoas ficou com algumas questões, tá? Então, conforme a gente for assistindo, eu vou interrompendo o vídeo e vou explicando algumas coisas que não ficou bem dita, né? Não ficou bem dita, ok? No Conexão Repórter de hoje, uma viagem ao mundo do personagem mais marcante da história humana. Jesus Cristo de Nazaré. Uma investigação de fascínios e desafios. Que começa com uma pergunta cortante. É possível encontrar provas científicas da passagem dele? Estamos nesse momento nos aproximando da casa de José. É uma gruta. A gente tem que se abaixar. É uma passagem estreita. E o acesso não é fácil. A iluminação é pouca. Percorremos as mais diversas regiões da Terra Santa. Das origens em Belém. Estamos diante de um dos lugares mais sagrados do cristianismo. O local exato onde nasceu o menino Jesus, aqui na Igreja da Natividade. Fiéis se aproximam e colocam a mão num ato de fé. Bom, gente, o que nós queremos mostrar aqui para vocês, né, que é muito importante você entender o objetivo do vídeo, tá? Nós não estamos aqui para falar mal ou destruir, amonar a fé de ninguém. Vejamos bem o que eu quero deixar bem claro, tá? A questão é esclarecer. Primeiramente, onde é Israel hoje? Para ele estar dizendo que aí é a Terra Santa, que aí é Canaã, né? Que aí é a terra, como ele chama, né? Gaia, que mana leite e mel. Então, preste atenção. O que eu quero deixar bem claro, tá? Aqui nesse vídeo. Em 1944, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, a ONU, com os Estados Unidos, concede um pequeno espaço para aqueles sobreviventes do Holocausto e da guerra começarem uma colônia, começarem um país, a qual eles deram o nome de Israel. E onde é esse lugar? Que hoje eles estão chamando de Terra Santa. Era um lugar chamado Terra dos Palestinos. E quem são os palestinos? São os antigos chamados de assírios, né? Adoradores de Dagon. Quem lê a Bíblia, conhece a Bíblia, sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, tá? Os assírios, adoradores de Dagon, né? Hoje é Iemanjá, metade peixe, metade mulher. Antigamente era metade peixe, metade homem. Esses são os palestinos, né? Neste lugar, hoje, o que eles fizeram? Transformaram, mistificaram, né? Miticismo, dizendo que o lugar é Terra Santa. Quem não sabe da história, que só lê a Bíblia, entende e acredita que isso seja realidade. Aos segredos do ministério em Nazaré. Os sinos dobram. Esta é a Igreja da Anunciação em Nazaré, a maior catedral do Oriente Médio, construída segundo tradição católica, sob o local onde viviam José e Maria. Daqui,
já é possível se avistar a Igreja do Santo Sepulcro. Ali está, em cima. Nesse momento, o guardião da tumba de Jesus permite o nosso acesso a um dos locais mais sagrados do cristianismo. Aqui, o principal tesouro desse local, parte da tumba original onde ficou depositado o corpo de Jesus. Mas o que é realmente verdade de tudo isso? O que é científico? O que é simplesmente obra da igreja cristã? Preste atenção, né, que ele deixa a interrogação. O que é realmente científico? E o que é realmente obra criada pela igreja, né? Pela uma sociedade cristã, seja ela protestante, católica, né? Ou seja, cristã, né? Como um todo. Então, o que é realmente realidade? Então, ele vai em busca de uma investigação. Esse é o fato que ele vai em busca de uma investigação. O que as pessoas não atentam, ou seja, não fica atento, é que o suposto nome Jesus, né? O suposto nome Jesus, ele dá um início da data de 2000 anos acontecido esse sacrifício, só que dentro da história não aconteceu. A história que é relatada na Bíblia, né? Não aconteceu a matança das crianças de 2 anos, Herodes, não aconteceu. Então, por essas datas, por esses fatos ocorridos, que não é relatado, não adianta dizer, a história escondeu porque foi um escândalo. Não, não foi. Não foi, isso não existiu. Tá entendendo? Não existiu. Então, se for procurar saber sobre a região chamada Galileia, né, você vai encontrar os gauleus, que é uma raça, né, os gauleus, povo de Gales, e tem os gauleus, que é do Porto de Gale, que é Portugal. Então a gente tem uma história que mostra que cerca de 40% dos judeus askenazes são sefaraditas, através de 4 mulheres. E isso já comprovado cientificamente. A questão das citações do historiador judeu Flávio Joséfo, as informações contidas nos evangelhos do Novo Testamento. Gente, essa parte dos evangelhos eu nunca falei em vídeo nenhum, meu comentário. Meus vídeos não são bem editados, meus vídeos não tem aqui um estúdio, tem várias interferências, mas o que eu me importo mais de mostrar para vocês é o documentário que eu estou narrando. Na verdade, existia um mosteiro com o nome de Evangelhos, onde eles pegavam crianças para fazer delas templários. Então, o professor Sabino, ele é brasileiro. Então, dentro da investigação do professor Sabino, não é achado, Mateus foi o único, né, que é achado como Matitial, foi o único que escreveu uma carta, não é um livro. Foi o único que escreveu uma carta narrando uns trechos. Isso ele nem viu Jesus, ele nem viu a pessoa, né? Eu estou falando de Jesus para você entender, né? Pode ser Yeshua, Yahushua, Yahushua, pode ser Yeshua, o Xoxua, o Yausha, sei lá como é o nome que você possa crer. Mas dentro das pesquisas de investigação científico, geográfico, não foi achado esses apóstolos, tá? Não foi achado, gente, tá? Não foi achado. Presta atenção no que é mostrado aqui, tá?
final. Como é que se constatou que estávamos diante da casa de Maria e depois da casa de José? A ciência arqueológica. Os franciscanos, os nossos frades, eles sempre se preocuparam que, juntamente com o estudo das Sagradas Escrituras, dos Evangelhos, estudassem também a ciência arqueológica. Fé e razão numa discussão que atravessa séculos. Na trajetória humana, ninguém teve tamanho impacto. Inspirou o surgimento da maior religião do planeta. Estamos em Belém, na Autoridade Palestina, onde a lua cheia e as luzes da Igreja da Natividade compõem um cenário único. Aqui, há mais de 2000 anos, nasceu o personagem que iria dividir a história em antes e depois dele. Até que ponto a fé e a ciência podem entrar em comunhão? Em busca do Jesus histórico, começamos agora nossa investigação. Então, gente, a gente fica mostrando assim, para você ver se a ficha cai. E pelo movimento que você vê aqui, o que muito acontece aqui é turístico, né? O que é o turístico? É aquele grande comércio, que é toda hora, que é todo amanhecer, todo entardecer, entendeu? Onde é vendido passagem, vendido alimentação, vendido água, né? Estadia. Então o que existe aqui é um grande comércio, essa é a grande fatalidade, entendeu? Se aproveitando da fraqueza ou se aproveitando daquilo que você tem de maior, chamado fé, chamado de amonar, e que eu digo, até que ponto chega a sua vibração de acreditar, de se entregar, né? Dentro desses fatos, aonde vai um repórter, e interessante que dentro do próprio lugar, eles estão falando uma coisa, por exemplo, aí, eles vão mostrar coisas que lá dentro mesmo ele já conta uma outra história, porque existe a história cristã católica, existe a história cristã protestante, e existe a história cristã que não é mais igreja, entendeu? Que já serve já uma crença hebraica, né? Então há contradição nas histórias. Aqui nada deixou escrito, mas que tudo mudou. A pesquisa científica para resgatar os... Gente, tudo que ele está mostrando aí é território palestino. Território dos filisteus, né? Território assírio. Então, ele chama Terra Santa. Então, até hoje há uma grande discussão, uma grande briga, e só consegue se deixar, de fato, alguma coisa acontecer e ser mostrada por causa do comércio. Se não fosse isso, ele já teria sido expulso daí, entendeu? Ou seja, trouxeram o miticismo de uma história criada pela Igreja Católica, aonde o povo chamado israelita, um povo hebreu, judeu, tem lucros. Então, para dentro do país e Estado, né, palestino, isso tornou-se atraente, tornou-se uma vantagem, né? Passos de Jesus jamais deixou de existir. Escavações, documentos, lápides, mantos, ossários, relatos. Estamos nesse momento deixando Jerusalém em um táxi. Nosso motorista é um palestino israelense. É a única forma de se deixar Jerusalém em direção ao nosso destino, Belém, na Autoridade Palestina. Nos arredores de Belém está a Igreja da Natividade.
Se for olhar para a direção, você começa a entender que na parte da Europa, entre a Espanha, entre a França e entre Portugal, você começa a entender que o que acontece, o que a ONU faz, né? Quando acontece uma coisa, ela muda nome, ela tira o nome das coisas, para que no futuro aquela história comece a se apaziguar, né? Então, devido ao que aconteceu na Segunda Guerra, o local real onde poderia ter acontecido a existência desse Salvador, poderia ter sido lá em Portugal. Portugal era chamado de Gales, né? E chamado Porto de Gales. E por causa do nome do Porto de Gales, que era um grande local onde todos os barcos paravam para retirar carga do comércio, né? E colocar carga também para levar para outro lugar, assim como pessoas. Então esse porto era muito famoso. E quando se chama-se Galileu, né? Porque tem a ver com Gales. Então ou ele seria, né, de um desses dois lugares de Gales, mas nada a ver com esse lugar onde diz aqui é o lugar santo, aqui é o lugar. Gente, isso aí é um lugar um grande cenário, né, que foi criado e que deu certo hoje, né? Deu certo hoje, está dando certo hoje para um grande comércio, onde as pessoas vão e acreditando, porque não vê a história dentro da história sem ser a religião. Se abaixam para tocar no local exato onde, segundo a tradição cristã, nasceu o menino Jesus. Estamos diante de um dos lugares mais sagrados do cristianismo. O local exato onde nasceu o menino Jesus, aqui na Igreja da Natividade. Fiéis se aproximam e colocam a mão num ato de fé. Na Igreja de Belém, um dos pontos mais importantes, a manjedoura, que embalou os sonhos do menino Jesus. Mas o que é verdade científica? Os registros da vida de Jesus, fora do Novo Testamento, são escassos. Para encontrá-los é preciso fazer uma longa viagem a raros documentos. Olha, eu vou aproveitar essa parte aqui que ele vai falar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7 territórios, né? A território que é chamado dos cananeus, tá? Ele vai falar agora científico, que é geogral, né? Onde realmente foi achado alguma coisa. Vamos tentar juntar as peças aqui e eu vou mostrar algo para vocês também. A Palestina dessa época era um território remoto do colossal Império Romano. Poucos escritores romanos não cristãos fazem menção a um certo Jesus. Por volta de 116 DC, o historiador Tácito fala da perseguição de Nero aos cristãos, acusados de incendiar Roma. Plínio o Jovem, governador romano da Bitínia, no noroeste da Turquia, também se refere à perseguição aos cristãos na mesma época. No ano 120 da era cristã, o historiador Suetônio, referindo-se ao reinado do imperador Cláudio, assim escreve: expulsou de Roma os judeus, que sob o impulso de Crestus tinham se tornado causa frequente de tumultos. Suetônio, Vita Claudi, Na verdade, se for procurar investigar essa história,
vai se entender e compreender que essa história, até antes do clero, volta do século 325, quando surgiu o primeiro clero, né? Ali o primeiro concílio de Nicéia, posso dizer assim, primeiro concílio, por volta do século 325, aconteceu que até então ali só se falava-se em mitraísmo, né? Adoradores de Mitra. Por isso que até hoje há uma grande revolta entre o povo árabe, assírio mesmo, né, os palestinos mesmo, que não aceita por causa do mitraísmo, porque o símbolo do ídolo do mitraísmo era o porco, né? E dentro dessa história, volta de 800 anos antes de 2000 anos, de 2022 hoje, né? Vou voltar mais o tempo. 800 anos antes de 2000 anos atrás, 800 anos antes de 2022 anos atrás, vamos falar assim, tinha uma história já num livro chamado Talmudim 1, quando o povo foi para Babilônia, aonde estava ali Nabucodonosor, e lá já contava uma história de Ieshu, né? Ie quer dizer cavalo, macaco, porco, bode. Isso na língua assíria, que é a língua árabe, né? Então por isso eles entendem dessa forma. E a palavra Ieshu quer dizer destrua, né? Shu quer dizer destrua, Shua quer dizer choro, Shua, e Shu quer dizer destrua ou destruição. Então Ieshu seria o porco destrua, o porco destrói, o macaco destrói, o cavalo destrói, ou seja, eles tinham esse entendimento por causa da pronúncia. E quem que colocou esse nome Ieshu lá no primeiro Talmud? Foi os assírios. Só lá na história fala que quando eles ficaram cerca de 800 anos lá, eles construíram, através de Nabucodonosor, o segundo Talmud, onde relatou as histórias deles, né, dos semitas, conhecido como hebreus, e hoje judeus. 15º. A menção considerada mais importante é a do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele viveu na Palestina entre os anos 37 e 95 DC, portanto poucos anos após a morte de Jesus. Joséfo assim escreve em sua obra Antiguidades Judaicas. Naquele mesmo tempo apareceu Jesus, homem sábio, se é que podemos considerá-lo como simplesmente homem. Tanto admiráveis foram suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos em sua verdade. E foi seguido não só por judeus, mas também gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres de nossa nação o acusaram perante Pilatos e ele o crucificou. Quem o havia amado em vida não o abandonou em morte. Ele apareceu ressuscitado no terceiro dia, como os profetas tinham previsto. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Alguns historiadores céticos desconfiam que esse trecho de Joséfo pode ter sido acrescentado séculos depois, por influência da igreja. Olha só, é interessante, né? Ainda bem que ele está deixando bem claro, né, que pode ser acrescentado por influência da igreja. Então, realmente, nada disso aí, gente. Esse nascimento de Jesus, o ano que ele nasceu, né,
realmente você... Não sei por que o repórter, não vou falar o nome dele, né? Deixou-se levar por isso aí, que é um cara inteligente. Eu considero ele, né, uma pessoa muito realmente inteligente. Então, veja bem, professor Sabino, né? Professor Sabino, você pode encontrar isso, as aulas dele, tá? É professor de língua hebraica. E ele tem live com um professor de hebraico também, que diz que é o hebraico antigo, que não existe hebraico antigo, tá? Se você for atrás do hebraico antigo, você vai encontrar o fenício. É o fenício. Então, você encontra Alexander Shin e Yehudá, professor de hebraico. Se você for pesquisar esses dois, a live dos dois, você vai entender que não existe, não foi encontrado, não é achado os apóstolos. O único que é relatado é Lucas, que é grego, já não viu o Salvador, só relata a história. O outro também, que é Matitial, no hebraico, né, que é Mateus, na nossa língua, ele era jovem quando ele só ouviu a história e escreveu uma carta. Um pedaço de carta foi achado, não é nem uma carta inteira, tá? E esses são os fatos. Então, os outros apóstolos, como você pode dizer, os irmãos de Jesus, gente, isso aí é história. O ponto de partida não poderia ser outro. A trajetória de Jesus, segundo o Evangelho. Esta é a cidade de Nazaré, na região da Galileia. Aqui Jesus Cristo cresceu. Toda vez que ele fala Galileia, entenda, Gales. Se você for ver a época que ele relata, 2000 anos atrás, você não vai achar isso aí, essa história aí, isso aí que ele está mostrando, essa paisagem aí, é a Síria. Sempre foi da Síria. Sempre. Ah, mas a história, a Bíblia diz que Canaã foi habitado. Não foi. Existem documentos que já foi escavado, já foi encontrado antes quem habitou nesse lugar chamado Canaã. Quem foi que habitou? Existe. Eu espero falar isso no final disso aqui, a mostrar para vocês, tá? Conforme ele vai falando. Passou a maior parte de sua vida e começou a pregar. Se transformou na época num profeta revolucionário, o homem de Nazaré. Ali a cruz, logo acima o minarete, uma situação comum aqui em Nazaré. A terra de Jesus tem hoje a maior população árabe de Israel e é também a sede da maior catedral do Oriente Médio, a Igreja da Anunciação. Então nós temos aqui o testemunho dos judeus cristãos, que transformaram a casa de Nossa Senhora em lugar de oração, deixando grafitos escritos, Hail Maria. Deixavam sinais também de oração em hebraico, escrito nas pedras. Isso no primeiro século. Não há nenhuma dúvida? Cientificamente, o lugar da encarnação, não. Essa casa, essa agraciada, que é uma palavra do Evangelho de São Lucas, que vem escrito na parede no primeiro século, e dá então certeza que aquela palavra do Evangelho de São Lucas aconteceu aqui neste lugar. Então, dentro desse cenário, a gente observa que é muito teatro, né? Tudo perfeito, tudo bonitinho. Há um grande comércio. Claro, né? Uma ciência que tinha que aí dizer, dar um aval de que este lugar é realmente
Gente, dentro da história, esse território é palestino. Dentro da história, este lugar, antes de ser palestino, que foi quem criou esse nome aí foi a ONU, tá? Eles eram os assírios, adoradores de Dagon. Então, eles jamais permitiriam esses tipos de segmento. Ele, como está falando aí, o Frei, né? Falando que volta do século III, ou seja, 300 anos, de acordo com a história, né? História, Bíblia, tá? Mas dentro da história da realidade, eles têm uma mania, né? O padre, ele é muito bem pago para cumprir essa missão dele e contar essa história, só isso, né? Assim como cientista, porque dentro da história mesmo, esses camaradas eles são assim. Aqui na Amazônia, eu sou de Manaus, Amazonas. Então aqui na Amazônia tem um rio chamado Solimões, hoje para os caboclos. Só que existe um site chamado TOT, site, né, www.tot, o TOT mesmo, aquele que é o escriba, né, dos egípcios. Pode escrever o nome dele, TOT, que você escreve fenícios no Brasil. Então você vai encontrar o 1 e o 2 contando a história de que quem deu o nome desse rio, Sulemã, foi o filho de Davi, o rei, né, o grande rei, o qual eles têm raiva desse rei, né, por dizer que ele era um rei cabalístico, ele era um rei da Goétia, o pai da Goétia, né, da feitiçaria, da bruxaria, da magia. Mas esse camarada, esse rei, chamado Salomão, na nossa linguagem, colocou o nome deste rio, o nome dele, Rio Solimões, né, que nós chamamos assim, que hoje é Rio Amazonas. Sendo que esse rio, lá na boca do Acre, esse rio é chamado de Jordão. Então eles têm essa mania de quando chegar no lugar, com saudade e por achar que para mim não ficar indo lá, eu vou fazer aqui o lugar de adoração. Então, na verdade, o lugar onde seria mais conveniente ter acontecido a existência, se tivesse existido, seria em Portugal. Seria em Portugal, por causa dos Askenazi Sefaraditas. O que é Askenazi? São hebreus já miscigenados, chamados de europeu, tá? Uma mistura de sangue. E então a gente vê que eles têm essa mania. Chega no lugar, como eu não posso ir até lá, né? Como diz o ditado, né? Não posso ir a Maomé, então Maomé vem a montanha não pode vir a Maomé, então Maomé vai até a montanha. É o ditado. Então o que eles fizeram? Construir esse cenário para dizer que aí aconteceu. Gente, isso aí é um lugar palestino. Nessa época aí que ele está falando, de 2000 anos atrás, isso aí estava entregue para esse povo e essa religião. Se hoje você acha esse povo, os palestinos, que é os assírios, radicais, imagina na época o que eles fariam, o que eles faziam, tá? Só para você ter uma ideia, a história conta que de 2000 anos atrás, quando eles foram para a Babilônia, eles foram proibidos, né, os Askenazi, foram proibidos de falar e de pronunciar, escrever, na escrita e na pronúncia que eles aprenderam os cananeus, que eram os fenícios. Isso, os fenícios, que eu chamo de brasileiro, tá? Porque eles se miscigenaram no Brasil. Então isso aí é uma outra história que a gente vai relatar. Então eles têm essa mania de falar isto, de fazer isso, de se apropriar das coisas que não pertencem a eles. Tudo por torpe ganância, dinheiro.
No berço do cristianismo, igrejas e mesquitas dividem espaço. Perto da Anunciação está uma pequena mesquita, que quase foi substituída por outra que rivalizaria em grandeza com a cristã. A poucos metros da Basílica da Anunciação, muçulmanos rezam a Alá. Na Terra Santa é sempre assim, a eterna disputa por espaço. Região da Galileia. Aqui, aos 30 anos, Jesus é batizado por outro conhecido pregador da época. Sua vida mudaria para sempre. Seu batismo feito por seu primo. Então é assim, ó. Aí vamos agora dizer que aí foi o lugar onde Jesus foi batizado, né? Mas como eu estou falando, os Askenazes, né? Os judeus, assim como toda a história, eles têm essa mania. Aqui na Amazônia, né? Aqui na Amazônia tem um rio chamado Solimões. Então quem deu esse nome de Solimões, falado pelos caboclos assim, se a gente for procurar um site, né? Site por nome de Tote, o escriba de Faraó, Tote, do escriba de Faraó não, de Horus, né? Do Horus. Você vai encontrar nesse site fenícios no Brasil. Pode colocar. E você encontra a história de que quem colocou o nome desse rio era Salomão, filho de Davi. Quando vinha para cá com o rei Fenício. Rei Fenício. E esse rei Fenício se chamava-se Irão. Aqui nós temos do outro lado do rio, eu moro em Manaus, Amazonas, o Iranduba, onde tem um arquipélago de construções de 800 mil anos antes da data de Cristo, construída por esse reino aqui. Nós temos também o Velho Airão, que também é um arquipélago, com construções do rei Irã, né, rei Fenício, o qual também relata uma história na Bíblia, que ele levou a rainha de Sabá, a rainha de Shambhala, que é conhecido como Sabá, né, levou ela para conhecer Salomão. Levou da onde? Levou daqui de Ofir. Onde é Ofir? Então, aqui na Amazônia tem dois grandes rios, chamados Rio Solimões e Rio Negro. A palavra negro quer dizer escravo, quer dizer indigente, né? Então, no meio encontra-se o encontro das águas. Mas se você vê isso pelo satélite, você vai encontrar um lugar chamado, essa região que eu estou falando, que é Irã, que é o Novo Airão, aonde fica dentro de uma reserva chamada Jaú. Só que no hebraico, na língua fenícia, é reserva Ial. Gente, o Éden é aqui. E dentro desse rio, Salomão coloca o nome de Rio Jordão, por causa dos rios que eram parecidos com o de Portugal. O rio colocou o nome de Rio Jordão e o lugar lá, o lugar na boca do Acre, é chamado de Jerusalém. Então eles têm essa mania, cara. Eles têm essa mania de chegar e colocar o nome daquilo que se parece com o lugar dele. E ele coloca assim e fica essa história. Tudo se resume em um imenso ato de fé. Para o cristão, tocar essas águas representa um instante mágico. Invariavelmente, todos falam que essas águas, onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista, têm poder de cura. Todos registram que entram de uma forma e saem das águas do Rio Jordão
de uma outra forma, uma nova pessoa, um novo ser. Gente do mundo inteiro passa por aqui. Uma cena que se repete sem parar. Ou seja, um grande comércio. Isso aí é todo amanhecer, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Então, isso aí tu acha que a Palestina, que é os filisteus, adoradores de Dagon, tu acha que eles vão parar com isso, mesmo sabendo o significado, mesmo sabendo dessa história não científica, não existente? Claro que não. Claro que não. Isso aí já está há mais de 1000 anos assim. E vai continuar. Todos querem sentir a experiência de um novo batismo nas águas que banharam Cristo. Um mergulho nas águas. E então um encontro com essa jovem ucraniana. What's your name? Ela se chama Mila. Because I feel like the new energy, I have the new birth. E me diz que sente agora uma nova energia. Yes. O sinal do renascimento. Esse era meu grande sonho. E sinto agora que tenho mais chances de realizar outros. O que a senhora espera desse momento? Bênção de Jesus na minha vida. Obrigado. O que a senhora espera? Espero um Brasil melhor, um mundo melhor, paz de todo mundo. E aqui estou renovando a nossa fé. Tudo começa agora. Agora, pela fé. Não se conhece os destinos dos originais escritos. Teólogos concluem que os evangelhos foram elaborados nos anos 70 seguintes à morte de Jesus. São autores de diferentes níveis de instrução, diferentes procedências. O Evangelho de Marcos é o mais antigo, possivelmente antes do ano 50 da era cristã. Marcos se baseia nos relatos de Pedro, apóstolo de Jesus, provavelmente o seu sobrinho. Pela riqueza de detalhes com que ele descreve Jerusalém, acredita-se que Marcos tenha sido um habitante da cidade. Lucas foi um médico grego, discípulo de Paulo, que muitos historiadores consideram o fundador do cristianismo. Lucas foi o mais culto dos escritores do Evangelho. Seu relato reflete cristãos sírios, gregos, a visão dos gentis. Muito bem. De acordo com os estudos com Alexander Shin e Eber Hudá, ele é judeu, ele mora em Israel, ele nasceu em Israel, entendeu? Ele não é cristão, mas conhece a história. Então, de acordo com esse professor de hebraico, que diz que ensina o hebraico antigo, e de acordo com o professor, professor Sabino, que também é professor de hebraico, ele é brasileiro, Lucas, ele surgiu anos e anos e anos depois, nem viu, nem conheceu, só se identificou, ele sendo médico grego, tá? Grego, provavelmente descendente, miscigenado de Askenazi, se apaixonou por essa história e escreveu algumas coisas, não escreveu um livro, tá? Isso é questão o livro do Dr. Lucas, do médico Lucas, do discípulo apóstolo, não, isso aí é a igreja que criou, tá? Isso aí não tem fato, gente, não tem fato, não tem realidade. Isso aí não é nós querendo destruir a religião, destruir a fé de ninguém, tá? Isso aqui nós estamos falando a realidade, que você acredite ou não. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Procure o professor Sabino, tá? Professor Sabino, na língua hebraica, tá? Professor Alexander Shin e Eber Hudá, você vai encontrar isso que eu estou falando, tá? Isso que eu estou falando. Seu evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90.
João foi o mais novo discípulo de Jesus, talvez seu sobrinho, embora muitos historiadores não estejam convencidos de que o João que escreveu o Evangelho seja o mesmo João, apóstolo de Jesus. Não, gente. Não. Só é mencionado na história alguns trechos de Lucas e um pedaço de carta de Matitial, né, no hebraico. Ou Matitiahu, né, no hebraico. Mas que é o Mateus. Mas o resto nenhum desses aí que você que é mencionado aí, que ele está falando, isso aí é a história da igreja, tá? Isso é a história de Bíblia. Dentro da história esse pessoal aí não existiu. Essa é a realidade. Jerusalém está repleta de símbolos judaicos, cristãos e muçulmanos. A cidade é venerada pelas 3 religiões monoteístas. A disputa de cada centímetro dessa terra sagrada é motivo permanente de uma guerra sem fim pelo poder em nome da fé. No dia 2 de abril, domingo de Ramos, Jesus é aclamado pela multidão em Jerusalém. A ira dos sacerdotes tradicionais é... Nem nas fotos eles conseguem mostrar uma realidade, né? A não ser essa daí, que realmente está correto. Acho que é nazi, né? Isso aí tá para um judeu, um hebreu, um israelita, um askenazi, um sefaradita, desse jeito aí tá perfeito. É essa mesma personagem aí, tá errado não, né? Que é português, que é espanhol, né? Que são os sefaraditas, são portugueses e espanhol. Mas o resto, mano, tudo é só mesmo comércio. A trajetória final de Jesus à cruz até hoje é motivo de debate. Muitos historiadores acreditam que o percurso tenha sido desenhado por conveniência da igreja. O local é hoje ocupado por um intenso mercado árabe. Aqui começa a Via Cruzes. Bom, gente, essa jornada aí, eu vou comentar o seguinte, né? Estava ali a lista de Schindler. Assiste esse filme original, não da Netflix, né? Porque não tem a tradução, eles tiraram o que eles falam ali, né? Pega o original que é legendado. E eles perguntam, acabou a guerra, o soldado fala, né? Eles estão todos na estrada do trilho de trem. E os soldados chegam e dizem, acabou a guerra, vocês podem ir para onde quiser, só não ficar na Alemanha. E eles ficam perguntando para onde ir. Aí diz, só não vão para Jerusalém, porque acabaram de matar um que se dizia ser o Salvador. Isso é por volta de 46, né? 1946. Em 44 foi nomeado Israel. Em 46 acaba aí a guerra, o holocausto, mando ir para outro lugar. Mas nesse momento, ou seja, 1946, estaria morrendo lá, crucificado, um avatar, né, chamado Joshua, que tinha um irmão gêmeo chamado Gerson. Então, essa história secreta do Brasil e do mundo, através de Helena Blavatsky, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, historiador, você encontra relatos desses acontecimentos, desse Nazareno. Por que Nazareno? Não era por causa da cidade, era por causa de uma religião, uma seita, a seita dos Nazar. Tem nada a ver com território, eles botaram cidade de Nazaré, porque ele era de Nazaré, não tem nada a ver. Então, gente, daí de 1946 que a igreja começou a ajeitar a história de que 2000 anos atrás esse Salvador aconteceu. Não aconteceu, tá? Se você for pesquisar dentro da história verdadeira, não história da Bíblia, 2000 anos atrás não aconteceu a mortandade das crianças, tá? De 2 anos para baixo. Isso não aconteceu. Não tem relato disso. Não é porque esconderam. Nenhum país relata essa história. A investigação está aí. Algum país deveria ter relatado essa história de que
eles teriam passado por isso, mas nenhum país relata isso, porque isso não aconteceu. Estamos na área. Olha, agora vai falar uma coisa que eu vou aproveitar para mostrar para vocês outra realidade, tá? Vai falar aqui sobre os papiros que foi achado, né, numa caverna das montanhas do Mar Morto. Presta atenção aí. Onde foi feita a descoberta arqueológica mais importante sobre a época em que Jesus viveu. Atrás de mim, o Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. Ao lado do Mar Morto, dessa distância, a gente pode avistar as cavernas Qumran. Exatamente ali, por acidente, um pastor de ovelhas descobriu pergaminhos preciosos, os manuscritos do Mar Morto. Os documentos que revelaram muitas informações sobre a seita dos essênios foram levados pelo pastor até o mercado de Jericó. Até que se descobrisse a importância deles, levou um certo tempo. Gente, presta atenção nessa escrita, tá? Fala, é um antigo hebraico. Aí eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o pai da escrita, o qual os semita aprendeu a escrita e pronúncia. Foi com os fenícios, chamado de cananeus, porque quer dizer comerciante, tá? Os documentos estão em hebraico, aramaico, grego. Pertencem ao período que vai do ano 250 a.C. até metade do primeiro século da era cristã. As escrituras dos essênios são as mais antigas já descobertas do Velho Testamento. Os textos complexos, ainda em estudos, não falam especificamente sobre Jesus, mas se referem à vinda do Messias. Gente, isso aí tudo é implantado, né? Isso foi implantado nessa caverna pelo seguinte: você vai ver a época que isso aconteceu, que foi achado isso aí, foi uma época de decadência da cristandade, da fé cristã, do credo do religioso, aonde mais se discutia nos anos 2015 até o ano 18, até hoje ainda discute, mas menos, né? Foi criada algumas regras no Facebook, WhatsApp, mas o que muito era discutido era que o engano da religião, engano da tradução, que não se traduz nome, não se traduz o que é sagrado, o que é original, né? O que era uma grande guerra. Hoje é menos na rede social. Então você encontrava essa situação, né? Por se encontrar nessa situação, eles implantaram esse achado desses papiros, né, na caverna, e deu uma revolucionada para o nome verdadeiro, tá? De 2011 começou a história do O Nome Verdadeiro, Deus Verdadeiro, que começou agora uma nova religião, os seguidores de Yahshua Mashiach, filho de Ial, né? Isso aí é outra besteira, isso aí é outra ilusão, é mais uma religião sendo criada, só isso. Talvez mais que um. As provas da Igreja Católica sempre foram vistas com muitas reservas pela comunidade científica. O Santo Sudário, o pano de linho com a suposta imagem do rosto de Jesus, alvo de várias contestações. Outra pesquisa contraria a imagem e traz outras características. Isso é contradição, gente. Presta atenção, contradição entre a igreja cristã, entre a igreja católica, cristã protestante, né? Hoje existe uns que dizem que não é crente, não é religioso. São os seguidores de Yahshua Mashiach, filho de Ial. Então eles dizem que Yahshua era preto. Gente, como é que existe? A pessoa vai criar uma imagem daquilo que não existiu.
a história mais cabível da existência de um Salvador, que na verdade não foi um Salvador, ele foi um avatar, né? Ele foi um iluminado, não tem nada a ver, tá? Então, a única coisa que se chega perto da história é o Joshua, de 1946. Você assistiu o filme A Lista de Schindler, na hora que os soldados chegam e dizem, acabou a guerra. E eles dizem, para onde nós vamos? Eles dizem, olha, não vamos para Jerusalém, porque agora acabaram de matar um que se dizia seu Salvador. E está uma confusão muito grande lá. Vamos para outro lugar. Uma caixa para guardar ossos, feita de pedra calcária. Presta atenção às letras que está escrita nessa caixa de guardar ossos. Presta atenção na letra que está escrita que eu vou comentar. Também é apresentada como indício arqueológico da existência de Jesus. Nela está escrito em aramaico: Tiago, filho de José. Está escrito em aramaico. Está escrito em aramaico. Pera lá. O que é o aramaico? Ah, Jesus falava em aramaico, a língua sagrada. Então você acabou de dizer que os palestinos têm a língua sagrada. Porque essa era a língua dos palestinos. Essa é a língua dos palestinos. O aramaico, ele aconteceu na época, os askenazim foram levados em cativeiro da Babilônia. Então surgiu aí o aramaico. Porque antes do aramaico, a raiz da fala aramaico é o siriaco, que é siríaco, que é a língua dos assírios. Língua dos assírios, que hoje são chamados de palestino. Então, esse é a língua sagrada. Então você acabou de dizer que a língua sagrada é a dos assírios. Você acabou de dizer. É só você investigar, que você vai ver que o aramaico está escrito aí, sagrado, é palestino, é os assírios, a língua siriaco, tá? Mão de Jesus. Estudos indicam que o objeto é do 1º século da era cristã. Por outro lado, apontam que a inscrição é perfeita demais e a forma do texto não corresponde aos usos da época. Nas ruínas da fortaleza de... Entendeu aí? Ainda bem que o repórter investigador, as escritas não condiz com a escrita da época. Tá entendendo? Eles já não falavam mais isso. Eles já não falavam mais dessa língua aí. Entendeu? E cerca de 800 anos depois que eles saíram do cativeiro, que eles foram para Jerusalém, supostamente eu falo em Jerusalém, tá? Que não foi Jerusalém, não era Jerusalém, né? Era outro nome, tá? Era outro nome. Então, quando eles foram para esse lugar, que eles saíram do cativeiro da Babilônia, houve Septuaginta, 72 árabes, 62 assírios tiveram uma ideia. Vamos mudar o alfabeto. Vamos fazer com que eles usem gramatical, ordem gramatical. Aí criaram acentos, criaram pontuações, que se chama-se massoreto, tá? Então, os 72 da Septuaginta, por isso que o nome é Septuaginta, que quer dizer no hebraico 72, esses construíram os massoreto, ordem gramatical. Por isso eu não escrevo minúscula, por isso eu afasto as vírgulas e ponto, protestando contra a colonização. Sim, protestando contra a ordem gramatical. Entendeu? Cesareia, em frente ao mar Mediterrâneo, outra descoberta, uma pedra com a inscrição: Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Iuda, ou Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Isso demonstra que os governadores romanos da Judéia, na época de Jesus, tinham o título de prefeito, contrariando historiadores antigos, como Joséfo,
que os chama de procuradores. Uma comprovação histórica da existência de Pôncio Pilatos, fundamental para a do próprio Jesus. Na região de Canaã, na Galileia, arqueólogos descobrem fragmentos de pelo menos um vaso de pedra, semelhante ao usado por Jesus para fazer seu primeiro milagre. Prestou atenção que ele falou Canaã, né? Falou Galileia. Vamos já chegar no que eu quero mostrar também para vocês. Tá falando aí da festa do milagre, suposto milagre que aconteceu na Bíblia, da transformação da água em vinho em Canaã, na Galileia. Vamos já chegar nesse ponto para entender o que é Canaã, onde é Canaã, o que são cananeus, né? O que é isso aí? Transformar água em vinho durante um casamento. Uma imensidão a perder de vista. O nome é Mar da Galileia. Na verdade, trata-se de um lago de água doce. São 19 quilômetros de extensão por 13 de largura. Gente, não te esquece. Mar da Galileia. Então, se você for para a história, de 2000 anos atrás, você vai encontrar 2 lugares com esse nome. Os gauleus, o povo de Gales, e o povo de Gales, porque era por causa do porto, tá? Que era o Porto de Gales, entendeu? E você vai ver os 2 lugares que tinham esse nome, quem eram os povos que habitavam nesses lugares, e você vai ver que o lugar mais provável da história seria Portugal, por causa do Porto de Gales, que é porto que foi dado o nome hoje de Portugal, por causa do porto que era Portugal, né? Gente, investiga isso aí, porque senão o nosso tempo é muito curto. Ainda vou mostrar umas coisas aqui para vocês. Estamos a 213 metros abaixo do nível do mar. A maior parte do ministério de Jesus aconteceu aqui nesta região, a região do Mar da Galileia. Não se esquece que ele está falando na área do Mar Morto ali, que ele mostrou ali os papiros, está 400 metros abaixo. Aqui, nesse porto aí, chamado da Galileia, Mar da Galileia, entende que ele está falando que está 200 metros abaixo do nível. Então, esses lugares aí, muito em breve agora, com essa ação que o planeta está fazendo agora, de 2018, com a mudança dos polos magnético e eixo, logo isso aí vai estar debaixo d'água. E acabou com isso aí, acabou com essa história, acabou com o lugar sagrado, lugar santo, como eles chamam, né? Todos nós nos podemos ver. Arqueóloga. Olha o que essa arqueóloga, eu acredito que ela seja de Portugal, por causa da língua que ela está falando. Eu acredito que ela está falando em português, de Portugal, tá? Presta atenção no que ela vai dizer aí. Portuguesa Daphne Brewer, da Universidade de Jerusalém, está convencida de que esse é mesmo o local descrito nas Escrituras como o do milagre da multiplicação. Este é o lugar da multiplicação dos pães e do peixe. Que certeza nós temos isso? Nós temos a certeza que já no fim dos anos 300, portanto 300 anos já depois de Jesus ter passado aqui, já os peregrinos nos falam sobre o milagre da multiplicação. Já os peregrinos nos dizem que neste lugar Jesus fez esse milagre. E a certeza está no nosso coração, na fé que nós temos, e esse lugar ficou marcado como o lugar do milagre. Entendeu a contradição? Tá entendendo a contradição que acontece aí? A história? Os moradores de lá, tá? Um conta uma história, outro conta outra história. Gente, presta atenção. É como Alexandre Shin Yeberudá, professor da língua hebraica, que diz ele em língua antiga. Se ele fala língua antiga, então ele está falando de fenício. Vamos já falar sobre os fenícios, tá? Então, presta atenção, gente. Essa história acabou. Continuar nessa vibração até que ponto chega a sua vibração. Essa é a questão.
a fé em Jesus como Salvador. A ciência jamais vai poder explicar tudo. A fé sempre vai ser o componente insubstituível. Aqui... Gente, nós vamos agora mostrar para vocês alguns trechos aqui para você encontrar, tá? Leitura comentada, civilizações da Mesopotâmia, história sociedade, né? História da sociedade. Veja bem, gente. Vamos passar isso aqui para você ter uma compreensão, tá? Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de história. Vimos nas últimas aulas que, na maior parte da pré-história, as populações eram nômades. A partir do desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais, as comunidades se estabeleceram mais perto. Então, gente, é assim. Eu conto uma história devido a tudo que eu já pesquisei, estudei, né? Quando eu desisti da fé cristã por causa da corrupção, eu desisti da fé cristã. Então eu procurei o hebraico, né? Porque a salvação vem dos hebreus, não é assim que diz a Bíblia? Então eu fui para o hebraico. Quando eu chego no hebraico, o que eu encontrei lá? A história dos hebreus. Vamos saber quem é hebreu. Então, quando eu fui procurar saber quem é hebreu, eu encontrei para mais de 450 línguas de povos, como está dizendo aí, povos nômades, os povos da Mesopotâmia. Então, investigando e pesquisando, eu descobri que a pronúncia hebreu, ela não quer dizer o nome de uma raça, quer dizer significado de escritas e de letras. Então isso é hebreus, quer dizer a linguagem. O significado de hebreus quer dizer línguas e escritas de mais de 450 povos que habitavam aí, raças diferentes. Gente, quem chegou aí, como as pessoas chegaram na Mesopotâmia? Como é que as pessoas chegaram nessa região, gente, para morar? Então eu, pesquisando, encontrei os primeiros moradores dessa história da Mesopotâmia, tá? Os primeiros moradores da Mesopotâmia eram os fenícios. Muito bem. Quem eram os fenícios? Aí nós encontramos aqui, eu tenho aqui um resumo de história, né, de quem eram os fenícios, está aqui. Início da maçonaria, governo, que muitas pessoas discutem sobre a maçonaria, mas não entendem o que é a maçonaria, tá? Então, o que é a maçonaria? É um governo. Esse governo, ele deu início com os fenícios que moravam no Brasil. Quando se fala assim, os fenícios no Brasil, é porque eles eram uma sub-raça das 7 raças superior, das 7 raças chamadas raça-mãe. E eles tiveram uma ordem do sagrado e foram para o Brasil, vieram para o Brasil. E ao chegar no Brasil, eles aprenderam por cerca de 200 anos a cultura, a compreensão, o entendimento Brasil, né? Que na época era os lemurianos, povo de Lemúria. Quem eram os lemurianos? Eram os preto, azulado, preto marrom, preto vermelho, vermelhado e preto bronze. Esses eram os primeiros seres humanos com nosso gênero, ainda não bem humanos, né? Que tinham de 3 metros a 9 metros de altura, esse por causa do oxigênio, que não era muito denso. Então eles vieram pela ordem do sagrado e começaram a miscigenar com estes lemurianos, tá? Os lemurianos, né? Os lemurianos foram seres humanos macho e fêmea, porque não existia antes macho e fêmea. Os seres humanos, não alienígena, tá, gente? Nunca alienígena. Sempre nosso planeta fazendo o que ele sempre faz de bom, de bonito, de belo, que é sempre ele está em movimento, construindo, fazendo o que tem de ser feito.
Então, o que aconteceu? Ele pega as 7 raças, os 7 gêneros, os 7 DNA, 7 genoma. Ele pega essas células e faz o macho e fêmea. Isso é duro falar isso? Destruir a crença? Sim. Destruiu a religião? Sim. Fizeram macho e fêmea em laboratório. Isso os cientistas do passado, não alienígena, tá? E chega agora os fenícios, chamado assim, né? Que era uma sub-raça da raça superior, com a ordem do sagrado para miscigenar e aprender, pois não havia o verbo ainda. Então ele começou a aprender e começou a escrever da forma que ele conseguia escrever, o que ele entendia, como ele podia passar isso para as pessoas. E nessas escritas, ele se tornou o pai da escrita, aonde surgiu o começo das pronúncias. Entendeu? O que aconteceu com as raças para chegar às outras cores, né? Pela ordem do sagrado, chega os arianos. Os arianos, que é chamado de árido ou Kairos. Isso porque também hoje são chamados de Nárnia, são chamados de elfos. Eles tinham em si o sagrado, eram brancos, eram resplandecentes, chamado também de fada, chegaram para miscigenar, pela ordem do sagrado. E juntos ali se juntaram por cerca de anos, cerca de 100 anos, 200 anos, a esse acontecimento, só depois que surge uma ordem a qual eles tiveram de sair do Brasil, né, onde estava ali a raça Lemúria, para a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia. Eu coloquei aqui para você ler essa parte aqui, tá? Coloquei aqui para chamar a atenção, né? Maçonaria, governo, e você ter aí uma ilusão, tá? Escreva em caixa alta, porque eu entendo que não existe alfabeto com letra minúscula, isso aí é os colonizadores que inventou, tá bom? Escreva em caixa alta, porque isso é gematria, que é letra é som, é letra. A escrita, além de ser som, ela é número e não tem número menor e não tem número maior. Entendeu? Cada número é uma potência, assim também como não existe som menor. Assim existe dó maior e dó menor. Existe ré maior, ré menor, lá maior, lá menor. Mas isso é tonalidade, isso é som. Entendeu? Então, o que eu faço, gente? Escrevo em caixa alta, mas isto é gematria. Isso aqui é a matemática do universo. Isso é sintonia, tá? Vamos voltar para cá, a Mesopotâmia, para você entender. Vou voltar aqui para a Mesopotâmia para você entender o que eu estou aqui mostrando para vocês. Esses povos nômades se destacaram para ir para a Mesopotâmia para restaurar o que estava lá. Restaurar o que estava, tinha sido construído pela a segunda raça. A segunda raça, a qual construiu essas construções megalíticas, né? Obelisco e outros mais, tá? Perto dos rios, que se tornaram sedentárias. As cheias desses rios inundavam as terras próximas, fertilizando o solo, e as suas águas permitiam irrigar as plantações. Por isso, as primeiras cidades se formaram perto das margens desses grandes rios, por causa da importância da água, né, para a agricultura como via de transporte de pessoas e produtos. Em torno de grandes rios como o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, o Nilo, no Egito, e o Azul e o Amarelo, na China, foram surgindo essas civilizações que a gente vai falar a partir de hoje. Hoje nós falaremos um pouco sobre a Mesopotâmia. Mas falando um pouco mais sobre essas civilizações, a fixação dos grupos humanos em um único lugar possibilitou desenvolver conhecimentos que facilitaram a adaptação ao meio ambiente, como, por exemplo, podemos citar as técnicas de irrigação, de estocagem da produção agrícola, de construção de habitações mais resistentes, adequadas a longas permanências em um mesmo local. Assim, ao longo dos rios, foram surgindo esses povos. Alguns desses povos se transformaram em cidades, que por sua vez se expandiram formando reinos e impérios.
Esses reinos e impérios antigos que se desenvolveram às margens dos rios e dependiam da construção de obras hidráulicas para a prática da agricultura, ficaram também conhecidos como civilizações. Fluvial, vem de rio, não é isso? Então vamos lá. A Mesopotâmia. Gente, isso aqui é aula, tá? Isso aqui é aula. Isso aqui é só para chamar a atenção de vocês. Vocês podem pegar isso aqui para entender, tá? Entender e entender muito bem, né? Como eu consigo chegar nessa história que eu estava relatando aqui, né? Ao querer fazer esse vídeo, tá aqui. Ao querer fazer esse vídeo, eu queria quase metade dos judeus, Askenazi, descendente de apenas 4 mulheres. Isso aqui é duro, tá? Mas é a realidade, tá? Dentro desse site aqui, eu vou colocar esse link aqui, tá? Esse link aqui, eu vou colocar para vocês no comentário. Vocês vão poder ler isso aqui, tá? Eu comecei a ler isso aqui tá falando sobre o DNA, como é que eles têm certeza disso, né? Então 40% eles descobriram dessa nação, né? Eles descobriram que são descendentes dessas mulheres. Cara, e foi outra coisa que aconteceu. Eu investigando isso aqui, eu descobri isso aqui. Que por 20 doenças genéticas, elevada frequência de doenças genéticas. Então, se você ler isso aqui, você vai entender por que eles sofreram isso. Por que esses Askenazes sofreram isso, né? Por que eles têm olhos azuis, outros têm olhos castanhos, outros são ruivos, outros são loiros, são brancos, né? Então você vai entender essas raças, porque eles têm isso aí, por causa do que aconteceu na raça Lemúria. Por causa desse defeito, que eles não eram bem humanos, e miscigenaram-se com a raça Lemúria, que já era seres humanos com outro gênero, eles são os únicos no planeta que acontece essas 20 doenças genéticas hereditárias. Então, procurando saber sobre eles, eu descobri mais essa confirmação. Uma história que eu falo porque quando dizem assim, como é que tu tem certeza? Eu digo, eu estava lá. Eu vivi lá, eu estava no momento quando essa história aconteceu. Aí as pessoas ficam com raiva, né, e me deletam, me bloqueiam, me chamam de doido, perturbado, não sabe de nada. Mas aí eu procurando a história dos sefaraditas, que saiu de 4 mulheres, né, que hoje é Portugal, né, a história atual, Portugal, e é a Espanha, né, esses são os sefaraditas. Tá? Você vai encontrar essa história aqui. Okay? Outra coisa interessante foi isso aqui. Muito bem. Restos mortais provam que habitantes originais de Canaã desapareceram. Né? Eles escavaram e encontraram aqui, não semita, não encontraram o resto de semita. Encontraram aqui outra identificação, que não era o semita. Tá? Então, são os semitas, são os que são donos dessa terra aí, aonde está os palestinos. Não tem nada a ver. Se você for ler isso aqui, tá? Isso aqui é outro link que eu vou deixar nos comentários, tá? Tem toda a história e você vai ver que não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. E você vai descobrir quem são esses povos que eles foram escavados lá. Eles escavaram e descobriram que não são encontrados, mas na verdade foram encontrados, tá? Aqui a história conta a história de as 7 nações de Canaã no tempo de José. Isso aqui é segundo a história de José, né, que ele teve que expulsar essas 7 que eram os moradores de Canaã, né? Aqui
deixa eu pegar aqui, esse pequeno vídeo aqui é um vídeo aula. Ele vai falar, né, sobre os fenícios. Quem eram os cananeus? Né? Eram 7 raças. Dentro dessas 7 raças que é mencionado aqui, cananeus, né? Começa com o nome de cananeu, porque eram os mercadores. Né? Os cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus, jebuseus e muriá. Essas 7 raças, tinha os gigazeus, está aqui. Essas 7 raças sempre era por causa disso aqui, tá? As 7 raças sempre era por causa disso aqui, né? Que eles tinham um acordo, eles tinham um sagrado de manter o equilíbrio das 7 raças, chamada de raça mãe, ou a raça superior dos 7 seres de Atlântida, né? Chamado assim, que vocês devem ter visto várias histórias sobre isso. Vamos ouvir um pouco dessa história aqui. Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fenícios, povos que habitaram a região do atual Líbano e que ficaram conhecidos por serem excelentes comerciantes marítimos. Os fenícios foram um povo antigo que se desenvolveu na região onde atualmente fica o atual Líbano. Os fenícios são conhecidos por terem sido ótimos navegadores, e esse atributo de ótimos navegadores dos fenícios acabou sendo desenvolvido daquela região que impulsionou eles para desenvolver essa habilidade na navegação. A região onde os fenícios se desenvolveram é uma região, uma estreita faixa de terra que fica espremida entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Então, principalmente pelo fato de ser uma região com característica montanhosa, o solo ele é pedregoso e por isso não é um solo muito bom para a agricultura. Então a agricultura nos povos fenícios ela não era algo fundamental para a sobrevivência deles. Além disso, os fenícios eles moravam numa proximidade com o mar Mediterrâneo muito grande, eles tinham um contato com o mar frequente. E por fim, era uma região formada por florestas de cedro, que é uma madeira muito leve e que era perfeita para o desenvolvimento de navios. Então esses fatores acabaram contribuindo, impulsionando os fenícios para que eles se tornassem excelentes navegadores marítimos. Os povos fenícios não constituíram um estado centralizado, com fronteiras bem determinadas. Isso aconteceu porque as cidades fenícias elas se organizavam como cidades-estado, ou seja, cada cidade da Fenícia era uma entidade independente sem vinculação com outra cidade. Portanto, cada cidade fenícia ela possuía um rei diferente, uma lei, possuía leis administrativas diferentes e, inclusive, essas cidades muitas vezes chegaram a entrar em guerra entre si. O único fator que unificava essas cidades, um fator em comum entre elas, era a cultura e o idioma. E as principais cidades da Fenícia foram Biblos, Tiro e Sidom. Cada uma dessas cidades possuiu um período de hegemonia na história da Fenícia. Os fenícios tinham como forma de sobrevivência o comércio. E, inclusive, os fenícios eles eram conhecidos como os principais comerciantes de seu tempo. Olha só, é importante falar essa data aqui, tá? Que eles erram muito em data, tá? Então, isso aqui não esquenta não, entendeu? E a história que eu conto dos fenícios, quando eles chegaram ao Brasil para aprender e ficaram por 200 anos ou mais miscigenando-se, né, e aprendendo toda a cabala, goétia e toda a essência, né, do que o professor está falando aqui, aprenderam com os lemurianos brasileiros, tá? Só então eles saíram com essa ordem desse sagrado para reformar, reconstruir, restaurar a Mesopotâmia, as construções que existiam, né, as construções megalíticas, né, como chama assim, tá?
O comércio que os fenícios desenvolviam, ele era principalmente um comércio marítimo. No entanto, também eram realizadas caravanas terrestres. Os fenícios eles comercializavam diversos produtos que eles obtinham em diferentes partes do mundo antigo e eles levavam essas mercadorias para outros locais para que eles pudessem revendê-las. E aí, por exemplo, alguns itens que os fenícios compravam e vendiam, a gente pode destacar cerâmica, joias, armas, perfumes, etc. Só que o principal produto comercializado pelos fenícios era a tinta púrpura, que eles obtinham de um molusco que existia em abundância no litoral da Fenícia. Esse molusco ele é conhecido como múrice e essa tinta púrpura ela era muito valorizada principalmente por gregos e por romanos, porque era uma cor que destacava a nobreza. O comércio dos fenícios, o alcance do comércio dos fenícios era tão grande que existem indícios arqueológicos que apontam que os comerciantes fenícios chegaram até a região onde hoje fica a Inglaterra, por exemplo. E eles navegavam distâncias tão grandes que foi necessário que eles desenvolvessem colônias em diferentes partes do litoral do mar Mediterrâneo. Então, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo foram desenvolvidas inúmeras colônias dos fenícios, onde essas colônias acabavam funcionando como entrepostos comerciais, locais de comercialização que pessoas das proximidades se deslocavam para lá para poder comprar os produtos que os fenícios vendiam. Dessas colônias, a gente pode destacar como a principal delas a cidade de Cartago. Cartago ficava onde hoje fica a Tunísia e Cartago foi uma das maiores cidades da antiguidade, que inclusive chegou a rivalizar com o poder do Império Romano. E o comércio para os fenícios ele era algo tão vital, tão importante, que foi necessário criar formas de se organizar para que essas vendas e entradas de mercadoria acontecessem de maneira organizada. A saída encontrada pelos fenícios vai ser a de desenvolver um alfabeto. A primeira forma de escrever... Olha, o alfabeto, né? O alfabeto com 22 letras, o alfabeto fenício, que isso aí, né, a língua brasileira, foi mudado pelos gregos, aonde parou aí, tá? Foi acrescentado mais umas letras, né, pelos gregos, que é chamado romanos, entendeu? Então entenda, os fenícios é o pai da escrita e o pai da pronúncia. Os chamados hebreus, chamados de judeus, chamados de israelitas, chamados de... Eita, que vai mudando o nome, né? Chamados de semita, aprenderam a escrita que hoje eles dizem que é deles, que não é deles, aprenderam com os fenícios, chamados cananeus. Aprendeu a pronúncia e a escrita. Então, por isso que até hoje eles não aprenderam ainda a língua. É por isso que até hoje eles não aprenderam o que é a cabala. E muito pior, o que é a goétia, tá? Porque isso é nosso, é Brasil. A escrita alfabética criada pela humanidade foi desenvolvida pelos fenícios. E esse alfabeto dos fenícios, tempos depois, foi apropriado pelos gregos e os gregos fizeram um aperfeiçoamento nele, que foi adicionar as vogais, porque até então o alfabeto criado pelos fenícios só possuía consoantes. Esse alfabeto criado pelos fenícios ele foi criado por volta de 1200 anos antes de Cristo. A religião dos fenícios... Então, gente, essa história aqui fala que os hebreus, né, a língua deles, a língua sagrada, não tem a vogais. Saiba que, na verdade, essa língua e escrita é fenícia. É fenícia. Os fenícios. Quem são os fenícios? São os miscigenados da raça superior que aprenderam a escrita com o Brasil. O Brasil, tá? Então, não se esquece disso, gente. Era uma religião que é considerada pelos historiadores como uma religião politeísta. Ou seja, os fenícios eles acreditavam em mais de um deus. A religião dos fenícios... Gente, isso aqui, ó, Baal e Astarte,
né? O Baal, ele não era folclore, tá? A história que eu falo, que é antes do dilúvio, quando eles saíram para lá, antes do dilúvio de Noé, quando eles saíram para lá, eles tinham esses híbridos ainda, com eles, tá? Assim como o leão de Yaldá, né? E assim também como os demais, como Baal, né? Híbridos que metade ser humano e metade eram animal, né? Então estes seres, eles existiram, mas não alienígenas, eram seres humanos. Então aqui fala Astarote, né? Essa Astarote é Astarte, né? É o mesmo que Astarote e é o mesmo que Ista ou Isis, que foi evoluindo, vai mudando o nome, entendeu? Vai com o passar do tempo ele vai mudando o nome, mas até hoje chegar a Nossa Senhora, a Rainha do Céu, né? Como chama assim, né? A Rainha dos Céus. Então sempre essas duas adorações, tá? Ela sofreu grande influência de povos cananeus, que eram povos que habitavam onde hoje fica Israel e Palestina. Os principais registros sobre a religião dos fenícios são encontrados na Bíblia. Como a Bíblia é um livro que na trajetória dos hebreus, a Bíblia ela traz uma visão extremamente negativa da religião que os fenícios acreditavam. Os fenícios eles tinham como principais deuses Baal, que eles acreditavam que havia sido o Deus que havia criado o mundo, e Astarte, que eles acreditavam ser uma deusa da fertilidade. E com a expansão dos fenícios por outras partes do mundo antigo, a religião deles foi difundida, como por exemplo Cartago, que foi uma das principais colônias dos fenícios e que a religião da cidade de Cartago era baseada na religião dos povos fenícios. Então, é isso aí, gente. Eu acho que nós chegamos aqui na parte crucial já, né? Estamos aqui na parte já crucial. Muito importante esse conhecimento, né? Essa compreensão, entendimento para todos vocês, entendeu? Parar com essa mania, né? De achar que a coisa aconteceu aqui. Não, aqui ó, fica os 2 grandes rios que cercam o Éden. Negativo, tá, gente? Negativo. Essa história aqui aconteceu pela morte do sagrado para tirar a visão do que realmente é o Éden, que é o Brasil. Tá bom? E os fenícios, eles aprenderam com os brasileiros, tá? Que era a raça lemúria, ok? Eu acredito que deu para dar uma esclarecida aí, ok?